Eu poderia ter feito tudo diferente, mas eu não sabia dessas coisas. Não tinha ninguém para me avisar sobre isso, não tinha ninguém para me falar que eu estava fazendo coisas erradas ou que eu estava escolhendo caminhos que não eram exatamente os caminhos que eu deveria seguir. E eu acho que essa história que eu vou contar hoje para você pode te ajudar em algumas coisas também, pode te ajudar a decidir algumas coisas e entender que caminho você deve tomar e se você está tomando o caminho certo para sua vida e para suas decisões ou tudo mais. Então fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu quero compartilhar com você a minha história. A primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre a escolha da faculdade. De quando você está no ensino médio e aí você se depara com a seguinte questão na sua vida. Você terminou o ensino médio e você está no último ano, esse ano vai terminar tudo, e você do nada tem que escolher o que você quer fazer pro resto da sua vida. E a gente tem muito essa pressão de que a gente tem que escolher uma faculdade, de que a gente tem que ingressar em algum curso e ir para alguma área que a gente nunca nem ouviu direito falar na nossa vida, porque existem muitas áreas sim que você pode escolher sobre a faculdade e tudo mais. Só que durante o período que você esteve na escola, que você é um estudante escolar e tudo mais, a preocupação dos outros sobre você foi que você tirasse notas boas e que você fizesse lição de casa e, enfim, decorasse essas coisas. Então você sempre teve num sistema de decorar as coisas, tanto nas provas, quanto nas lições de casa, quanto, enfim, em tudo mais, até, sei lá, copiar a lousa. E quando a gente é pequeno, sabe que você tem que copiar a lousa e colocar no caderno para depois os professores darem o visto. Tudo isso é um sistema de cópia e de decoreba. Então, basicamente, você tem que decorar tudo e copiar as coisas para você conseguir passar de ano, ir bem nas provas e tirar as notas, que é isso que nossos pais, nossos professores esperam da gente. E do nada, vem na nossa vida essa questão de você tem que escolher o que você quer fazer de faculdade. Então, quando eu estava terminando o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Eu tinha uma certa ideia, eu sempre gostei de design gráfico, inclusive eu até fazia um curso de design gráfico antes de terminar o ensino médio. E era uma área que eu gostava, era uma área que eu tinha um pouco da ideia de que eu queria seguir, mas eu não tinha, assim, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, porque tem muitas opções e tudo mais. E eu acho que isso é uma pressão muito grande que eu senti na época. E eu deixei a decisão dos meus pais me afetarem enquanto a essa escolha. Porque eles queriam que eu fizesse faculdade, eles queriam que eu saísse da escola e não desperdiçasse nem mais um minuto e logo fosse para a faculdade. E o que eu queria, na verdade, como eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu queria tirar um ano para eu pensar exatamente no que eu queria fazer. Vários jovens que terminam o ensino médio conseguem tirar um ano e, tipo, ficam pensando o que exatamente eu quero fazer, sabe? E isso pra mim foi uma pressão que eu tive, que eles exatamente não deixaram eu tirar esse ano pra pensar no que eu queria fazer e tudo mais. E a escolha da minha faculdade, no caso eu fiz arquitetura, foi uma escolha um pouco pressionada da parte deles. Mas depois de, sei lá, 5 anos, foi 5 anos de curso, eu fiz a faculdade, eu me esforcei e tudo, eu tava lá todos os dias, eu quase não faltava na faculdade, e eu acabei gostando, de fato eu acabei gostando da minha área, mas isso foi uma verdade dura, que eu demorei para entender depois, que se você não quer seguir a área que os seus pais estão falando, se você não quer seguir exatamente o que os seus pais estão pressionando você para fazer, você deve acabar com essa mentalidade de menino e começar a ter uma mentalidade de homem, entender exatamente o que você quer e falar, ser claro com eles, sem ser mal educado ou faltar com a educação com seus pais e tudo mais, porque isso é muito importante, cara. É importante que você tenha essa mentalidade de homem com um jeito sério para falar com eles de que eu quero fazer isso. Esse é o caminho que eu vou seguir, porque eles vão se importar sim com o seu futuro. Eles colocam essa pressão em você porque eles estão se importando com o seu futuro. E se você tem uma mentalidade de garoto, óbvio que eles vão te pressionar para fazer as coisas porque eles sabem que você ainda é apenas uma criança.
Você não conseguiu crescer mentalmente ainda para conseguir escolher o que você quer. Então eles vão te forçar a ir para uma faculdade, eles vão forçar você para fazer alguma coisa que na cabeça deles vai fazer com que você seja bem sucedido no futuro, ou que você siga, sei lá, o caminho que já está escrito pelo sistema. Só que isso foi uma verdade dura que eu descobri também, de que o sistema ele não te dá um propósito de vida. Você não vai ter um propósito. Eu, particularmente, o meu propósito de vida, eu não sinto que seja, sei lá, desenhar coisas, desenhar casas e desenhar ambientes para fazer com que os clientes tenham a sala deles reformada ou alguma coisa do tipo. Porque na teoria isso é lindo, tipo, você é um arquiteto, você está projetando ambientes, você está trazendo felicidade e conforto para as pessoas, mas na prática você precisa de muito dinheiro para conseguir primeiro abrir um escritório, você precisa de muita experiência e você precisa de... E ainda mais hoje em dia, cara, como você faz para ser um arquiteto reconhecido? Como você faz para se introduzir no mercado? Ou é um esquema de, tipo, conversa boca a boca com os clientes, tipo, você fez um serviço para uma pessoa, para um conhecido, e você vai lá e essa pessoa recomenda para o outro, e para o outro, e para o outro. Mas, tipo, e quando você não tem essa opção de fazer um projeto para algum conhecido, sabe? Porque a maioria das pessoas, quando vai fazer uma reforma, eles não contratam um arquiteto. Eles, tipo, sei lá, pesquisam alguma coisa na internet e acham um exemplo bom na internet e replicam isso na sala delas ou alguma coisa do tipo. Eles acabam não... Dependendo do seu poder aquisitivo, você não vai contratar um arquiteto. Às vezes sua família não tem um poder aquisitivo bom para, sei lá, contratar um arquiteto. E aí, a prática, ela é diferente da teoria que é passada na faculdade, entendeu? Então, o sistema, a faculdade, ela não vai trazer um propósito de vida para você. Ela não vai trazer exatamente um propósito de vida, ainda mais se você foi um jovem que você não sabe exatamente o que você quer fazer. Às vezes você tem que parar e se perguntar qual é o seu propósito e deixar de lado essa mentalidade de garoto e conversar com seus pais e se abrir com eles e falar, eu quero fazer isso, eu quero começar um negócio na internet, eu quero ir pelo meu próprio caminho, eu quero ir pelo caminho que eu sei que tá dando certo para outras pessoas hoje, sabe? Eu não quero seguir o caminho convencional. Porque a verdade é que os seus pais, eles sempre vão estar se importando com você, eles sempre vão estar ansiosos, eles sempre vão estar querendo fazer com que você siga o caminho certo. Então, cara, não importa o caminho que você seguir, não importa a escolha que você tomar, porque eles sempre vão estar ansiosos sobre as suas escolhas. Eles sempre vão falar alguma coisa pra você, eles sempre vão estar preocupados com você, entendeu? Então, cara, se esse é o seu sonho, se você tem um sonho de fazer alguma coisa, de criar um canal no YouTube, de criar um negócio próprio, de, sei lá, cara, ir morar em outra cidade e descobrir as coisas por si próprio, se você tem esse sonho, é bom que você siga ele, que você escolha o que você realmente quer e tire esse seu sonho do papel e não siga o conselho deles, porque por mais que o conselho deles seja bom, por mais que eles queiram te ajudar, eles sempre vão estar preocupados. E se você ficar seguindo o que eles querem pra você a vida toda, você vai estar vivendo a vida de outra pessoa, você vai estar seguindo o conselho de outra pessoa e não se aventurando por si próprio, e não descobrindo as coisas que você quer descobrir, seguindo as coisas que você quer fazer, começando um negócio que você quer fazer, entendeu? Porque por eles você vai sempre ser, sei lá, um menino bobo que precisa só entrar na faculdade e escolher essas coisas e, sei lá, seguir o caminho convencional, sabe? Porque na nossa vida, na nossa família, por nossos pais, sempre vai existir esse grau de hierarquia. Eles sempre vão achar que você é não tão inteligente quanto você é, ou eles sempre vão achar que você nunca sabe mais do que eles, porque existe esse grau de hierarquia. Eles sempre vão ver você como um menino bobo, provavelmente. E se você não agir como um homem, eles vão continuar te vendo como um menino bobo. E isso pode atrapalhar, sim, muito. Pode atrasar muitos anos da sua vida, pode atrapalhar em vários âmbitos da sua vida também. Então, cara, isso foi uma verdade que eu demorei muito pra entender. E se eu entendesse isso antes, é provável que eu nem tivesse feito
o meu curso de arquitetura que eu fiz e que eu demorei 5 anos pra fazer, sabe? Mas foi legal estar num ambiente de faculdade. Eu recomendo muito que, se você quer fazer uma faculdade, cara, se o seu sonho é ter algum negócio, tipo, sei lá, é ser médico, é ser veterinário, se o seu sonho é ser, sei lá, publicitário ou alguma coisa do tipo, um arquiteto mesmo, cara, vai lá e faz a faculdade, porque você vai precisar desse diploma, você vai de fato precisar da faculdade, então segue o seu sonho, independente do que os outros falam. E aí sim que eu recomendo que você faça a faculdade, que você siga nesse caminho convencional que o sistema escreveu para você. Mas estar no ambiente de faculdade foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal, foi muito bom para o meu crescimento, porque voltando para minha história, para mim foi sempre muito difícil atrair garotas. Para mim foi sempre uma questão, porque durante o ensino médio eu e os meus amigos, a gente sempre tentava, sei lá, atrair garotas, a gente esperava que novas garotas entrassem na escola e que a gente ia conseguir conversar com elas e sempre tinha isso, mas como a gente faz pra atrair? Como que a gente faz pra conseguir uma namorada? Tipo, como que esses caras mais velhos, eles já têm uma namorada e a gente não conseguiu nem nunca beijar na boca e tudo mais? E isso para mim foi uma questão que sempre me pegou bastante, sempre, tipo, foi pra mim uma coisa muito difícil, sabe? Como que eu ia atrair garotas? E eu diria que para vários jovens isso é uma questão assim é um ponto bem difícil, é alguma coisa que eles têm problemas. Então, entrar na faculdade foi alguma coisa que me permitiu entender melhor sobre isso, porque eu estava num ciclo social. Eu estava entre meninos e meninas, então eu estava conversando mais, eu estava conhecendo pessoas novas, eu estava participando dessa interação que é a vida universitária. Quando você tá no meio, assim, pode ser meninos e meninas, pode ser um grupo de amigos seu, você já tá, como eu disse no vídeo passado, você já tá socialmente lubrificado. O que é socialmente lubrificado? Basicamente quando você já tá acostumado a conversar com as pessoas, quando você já tá acostumado a conhecer pessoas novas, quando você já tá dentro desse âmbito de universidade, quando você já tá bem, tipo, dentro assim, incluído, né, no círculo social universitário, entendeu? Então, digamos que você já esteja socialmente lubrificado e você vai estar melhor capacitado para conversar com as garotas, entendeu? Você já vai estar bem mais adequado para simplesmente ir conversar com um novo ser humano, simplesmente achar. Se você achou uma menina atraente, você só vai lá e começa a conversar com ela. Isso foi uma coisa que me ajudou muito durante a faculdade. Porque a maioria das pessoas da minha sala eram mulheres, eram meninas, então não tinha como eu não conversar com elas, porque a gente fazia muitos trabalhos em grupo. Então, eu acabava tendo que conversar com essas meninas e fazer amizade com elas e conversar com elas e tudo mais. E foi uma coisa que ajudou muito no meu desenvolvimento. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Inclusive, foi até, tipo, foi até nesse momento de faculdade, que enquanto eu estava na faculdade, que eu acabei me desenvolvendo mais. Eu já estava dentro do desenvolvimento pessoal, eu já estava começando a entender como fazia para atrair garotas, porque, cara, o seu shape, ele conta bastante. Então eu já estava na academia, eu já estava me esforçando na academia, eu já estava construindo meu shape, eu já estava entendendo como eu poderia fazer para atrair essas garotas, como eu estava fazendo para finalmente conseguir uma namorada e essas coisas que os jovens procuram normalmente, né? Então eu já estava dentro do desenvolvimento pessoal e eu já estava tentando essa aproximação para começar a entrar nesse mundo de conhecer as garotas e me desenvolver socialmente entre elas e tudo mais. Então foi nessa época que eu, inclusive, perdi a virgindade, né? Foi durante o tempo que eu tava na faculdade que eu conheci essa garota e tudo mais lá, porque ela tava incluída no círculo social dos meus amigos, que era basicamente as salas mais novas e mais velhas, que, enfim, eu acabava conversando com eles, criei uma amizade com eles, e aí aconteceu que deu pra desenvolver nesse termo de... Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Deu pra desenvolver nisso. E foi nessa época que eu comecei a entender melhor como eu fazia pra atrair as garotas,
porque foi sempre um problema muito grande. E eu acho que você também deve passar por esse problema, porque eu era muito carente, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito carente. E quando eu finalmente conseguia falar com alguma menina, quando eu finalmente conseguia pegar o número dela, eu ficava parecia que eu precisava da atenção dela o tempo todo, e eu precisava conversar com ela, e eu precisava mandar mensagem, eu mandava uma mensagem atrás da outra, sabe quando ela demora pra responder? E você manda uma mensagem, aí você manda outra mensagem, o que você tá fazendo? Você tá ocupada? Você não quer conversar? Eu de fato mandava esse tipo de coisa. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Aí você começa a pensar na sua cabeça, não, cara, ela tá ocupada, ela só tá ocupada, ela deve estar fazendo alguma coisa, ela deve estar estudando, ela deve estar... Cara, aí você vai ver, ela fica no celular o dia todo, ela fica no TikTok o dia todo, ela fica no Instagram o dia todo, sei lá, nas redes sociais o dia todo, e ela viu sua notificação, ela só não te respondeu porque você é um carente, cara. Simplesmente porque você é um carente. E eu costumava ficar mandando mensagem atrás de mensagem, cara. E essa é a pior coisa que eu podia fazer, porque eu só afastava essas garotas. Até mesmo na academia, quando eu, sei lá, conhecia alguma menina e aí eu tentava conversar com ela e eu era tão carente, eu era chato. Isso foi uma coisa que eu demorei muito pra entender. E aí acontecia que no final ela só falava assim: eu tô focando mais em mim agora, desculpa, eu não quero nada sério. Ou alguma coisa assim, sabe? Ela, tipo, só falava isso. E aí eu acabava entrando nesse ciclo de conhece alguém, consegue o WhatsApp, manda mensagem e fica pressionando a pessoa. E cara, ninguém gosta disso. Nem homens e nem mulheres. Ninguém gosta desse tipo de pressão quando você tá conversando com alguém. Tem que ser alguma coisa leve, tem que ser uma conversa leve. Tem que ser uma conversa que flui. E quando você tá no desenvolvimento pessoal, você tá colocando um propósito na sua vida. Você tá se desenvolvendo como homem, você tá indo pra academia, você tá treinando pesado, você tá fazendo cardio, você tá ficando cansado, ou seja lá o que você tá fazendo, você tá, sei lá, lutando artes marciais, e aí você tá criando um negócio, você tá fazendo vídeos pro YouTube, você tá fazendo uma rotina produtiva, você tá mexendo menos nas redes sociais, usando menos celular, lendo mais, e aí você não tem todo esse tempo pra ficar pressionando as meninas no WhatsApp o tempo todo. E quando você está no desenvolvimento pessoal, você tem um propósito, você acaba ficando mais atraente, não só pelo seu corpo, pelo seu shape, porque você está indo para academia, porque você está pegando pesado no treino, mas também você acaba ficando mais atraente porque você finalmente tem um propósito. Quantos caras tem por aí que escrevem no caderno o motivo deles estarem gratos pelo dia de hoje, ou que fazem meditação, que querem focar mais no agora, que querem parar de consumir vídeos adultos? Quantos caras estão por aí preocupados com isso? Porque não é todo mundo que está na academia que está no desenvolvimento pessoal. Não, não é. Você vai pra academia e você vê que não é todo mundo que está no desenvolvimento pessoal. Às vezes o pessoal lá fuma ou bebe, enfim, eles não estão no desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então você acaba ficando mais atraente para as garotas, porque a sua conversa ela é mais profunda sobre quem você é, sobre suas ações, sobre o seu propósito de vida. Então automaticamente você acaba ficando mais atraente para as garotas. Você não precisa ser carente o tempo todo e forçar com que elas conversem com você, porque cara, quando for pra ser, vai acontecer. E isso é uma coisa que eu, quando eu era menor, quando eu tava no ensino médio, eu colocava muita pressão. E eu e meus amigos, a gente se colocava pressão, e até quando terminamos o ensino médio, a gente foi pra faculdade, enfim, começou o lockdown e tudo mais, a gente colocou, essa foi a época da nossa vida que a gente mais colocou pressão em perder a virgindade, que esse é um dos tópicos que eu queria falar hoje. A gente se colocava muita pressão em perder a virgindade, porque a gente foi perder a virgindade tarde, porque a gente sempre foi aquele tipo de menino, assim, meio nerdão, meio, tipo, sei lá, a gente não ligava pra nossa aparência, a gente ficava no Discord o dia todo, jogando LOL o dia todo, a gente não exatamente ia pra festas e esses ambientes degenerados, que eu até agradeço hoje em dia por não ter frequentado muito esse tipo de ambiente. Mas a gente era jovens que a gente não se dava exatamente bem com as garotas, a gente não sabia como atrair elas, a gente não sabia como finalmente enfim, a gente não sabia como finalmente conseguir alguma coisa, entendeu? Então a gente, logo depois do lockdown, a gente resolveu dar festas na casa de um amigo nosso que
a gente ia pra casa do tio dele, o tio dele tinha uma casa muito legal, uma casa antiga, muito da hora, era uma mansão mesmo. E a gente começou a dar festas, a gente de Halloween e festas normais, sem muito propósito. E a gente tentava chamar as meninas e a gente ficava no Instagram mandando DM pra essas meninas e falando: ah, a gente vai dar uma festa, a gente vai dar uma festa, você quer ir? E a gente nem sabia exatamente como dar uma festa. Mas acabava que nossas festas eram bem legais, mas nunca ia tanta gente, só as meninas do nosso círculo social mesmo, que tipo, sei lá, meninas que estavam no ensino médio com a gente, elas que acabavam indo. E a gente nunca conseguia nada com elas, por a gente já ter essa amizade, ela já conhecia a gente, ela já sabia que a gente é, tipo, bem nerdão, assim. Enfim, a gente nunca conseguiu nada. E uma coisa que eu aprendi, que eu demorei muito pra aprender, outra dessas duras verdades que eu tô falando pra vocês sobre a minha história, é: os seus amigos, eles influenciam no seu desenvolvimento pessoal. Os seus amigos, eles influenciam se você tá ou não conquistando garotas, entendeu? Porque quando você tá andando com um bando de, tipo, pessoas que são degeneradas, pessoas que usam droga, ou pessoas que bebem, pessoas que vão pra balada, pessoas que... Ou as próprias pessoas que, sei lá, ficam jogando o dia todo, ficam no Discord o dia todo, jogando LOL, elas estão te influenciando porque elas querem que você siga o mesmo caminho que elas. Elas querem que você faça as mesmas coisas que elas, se você não faz, elas vão te zoar. Se você estiver indo pra academia ou não estiver indo pra academia, elas vão te zoar de qualquer forma. E isso vai fazer com que seu desenvolvimento pessoal atrase. Porque você vai ficar recuando, você vai acabar escutando elas, você vai acabar voltando para esses hábitos degenerados que você fazia antes, que você cometia antes. Você vai voltar a jogar o tempo todo, você vai voltar a consumir besteiras, você vai voltar a beber, o que seja. Mas o seu círculo social, ele influencia muito no seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Então, cara, uma das coisas que eu recomendo você fazer é encontre amigos que estão no desenvolvimento pessoal. Pode parecer muito difícil, mas quando você está na academia, você já consegue conhecer pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que querem conquistar um shape legal. E se você começar a introduzir o desenvolvimento pessoal para essas pessoas, vai ser muito mais fácil do que você introduzir o desenvolvimento pessoal para os seus amigos que ficam jogando o dia todo. Que nem no meu caso, eu tentei várias vezes para alguns amigos meus falar sobre o desenvolvimento pessoal, falar sobre hábitos saudáveis e tudo mais, e falar sobre essas coisas, e falar sobre um propósito de vida, mas eles não quiseram me ouvir. Eles não tinham interesse no desenvolvimento pessoal, e o interesse deles era apenas seguir o sistema, seguir o caminho que já estava escrito para eles. Tipo, ir pra faculdade, entrar numa empresa e ter um chefe que vai dizer que horas você pode almoçar, que horas você não pode. Por mais que eu tenha tentado, por mais que eu tenha passado para eles sobre o desenvolvimento pessoal, por mais que eu tenha tentado fazer com que eles entrassem também nisso, eles não quiseram. Então, os meus amigos, poucos amigos que eu tenho hoje em dia, eu acabei conhecendo eles na academia, e é lá que eu encontro eles, é lá que a gente se motiva para treinar mais pesado, é lá que a gente se motiva para ter essa competitividade saudável entre homens treinando na academia e tudo mais. A última coisa que eu queria falar com vocês sobre esse vídeo, sobre uma das verdades que eu demorei para aprender, mas foi muito boa e que eu quero passar para você também, porque pode ser que você seja mais novo do que eu e você ainda está entendendo sobre o desenvolvimento pessoal e essas coisas, a minha saúde mental, ela é baseada nos meus hábitos. Ou seja, há um tempo atrás, eu era um adolescente frustrado, eu era um jovem muito frustrado por essas questões sobre atrair garotas, sobre eu me achar um perdedor, sobre eu achar que eu era burro, sobre eu achar que eu não era bom em nada. Eu era muito frustrado e eu me achava feio, eu estava com aparência horrível e por todas essas coisas eu era frustrado, mas eu não sabia que os meus hábitos eles podiam mudar isso. Eu não sabia que os meus hábitos podiam mudar tudo. Que, por exemplo, se eu fosse para academia, eu já ia me desenvolver mais fisicamente, eu já ia ter um shape melhor, eu já ia ter autoestima um pouco melhor,
a minha pele já ia ficar melhor, porque consequentemente na academia eu ia querer manter os meus ganhos na academia. Então eu ia querer me alimentar melhor, eu ia querer comer mais limpo, a minha pele ia melhorar, as minhas espinhas iam acabar, porque eu sempre tive muitas espinhas, assim, teve uma época da minha vida que eu tive um surto de espinha, fiquei com a cara toda cheia de espinha. E os meus hábitos, eles iam me ajudar com isso. Os meus hábitos, eles iam me ajudar a ter uma autoestima melhor, a conseguir atrair garotas por causa do shape. Os meus hábitos iam me ajudar a ter uma saúde mental melhor, porque eu ia parar de ficar o dia todo jogando, o dia todo achando que eu era ruim nisso, inclusive, o dia todo me comparando em redes sociais. Eu não conhecia a meditação, eu não sabia como a meditação ajuda você a focar no agora, a parar de pensar no passado, a parar de ficar ansioso com o futuro, a colocar o foco no agora, a ler mais, a tirar o seu cérebro de toda essa influência das redes sociais, porque quando você está nas redes sociais você se compara com outras pessoas que têm coisas melhores que as suas ou que têm um shape melhor que o seu. E isso tudo influencia na sua saúde mental. Eu não sabia sobre isso. Eu não tinha esse conhecimento. Se eu tivesse esse conhecimento, eu teria sido um jovem muito mais feliz, muito mais grato, muito mais cheio de propósito do que o jovem que eu fui. Mas enfim, se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu não teria essa mensagem tão importante para passar para você. Então, bom, essas foram as coisas que eu queria passar para você nesse vídeo. Foi basicamente uma boa parte da minha história. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar um comentário. Vamos conversar sobre isso. Coloca suas opiniões sobre isso, suas vivências. Comenta um pouco, vamos iniciar uma conversa. Vai ser legal pra caramba. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal. E é isso. Valeu!